Lei Complementar número 2280, de 11 de setembro de 2023. Institui o Plano Diretor do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade e com a Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências. Artigo 154. A concessão de uso será por tempo indeterminado, podendo ser revogada pelo descumprimento das obrigações constantes desta lei, sem qualquer direito indenizatório ao loteador, aos moradores ou à entidade representativa destes. Artigo 155. A concessão de uso das áreas públicas internas do loteamento fechado será outorgada ao loteador ou à entidade representativa dos proprietários dos imóveis compreendidos no perímetro interno, regularmente constituída na forma de pessoa jurídica e com a finalidade expressa de administração das áreas internas, podendo tal pessoa jurídica suceder o loteador, em todos os direitos e obrigações, sem prejuízo da prestação das garantias previstas pela Lei 6.766, de 1979, pelo loteador ao município. Artigo 156. São responsabilidades do loteador, ou da entidade representativa dos moradores, e que devem constar tanto da concessão de uso quanto dos atos constitutivos da entidade, todos os ônus de conservação e manutenção das áreas objeto da concessão, especialmente, 1. Os serviços de manutenção, poda de árvores e arborização, previamente licenciados pelo setor técnico do município, e que não interfiram com a rede de energia e telefonia. 2. A manutenção e conservação das vias públicas de circulação, da pavimentação asfáltica ou poliédrica e da sinalização de trânsito. 3. A coleta e remoção de lixo domiciliar, que deverá ser depositado na portaria, onde houver coleta pública de resíduos sólidos, a implantação de coleta seletiva e criação de pequenas unidades de compostagem, nos padrões técnicos existentes, se houver interesse da concessionária. 4. Limpeza e conservação das vias públicas. 5. Prevenção de sinistros. 6. Instalação da rede de energia elétrica, e a manutenção e conservação da iluminação pública serão de responsabilidade do município, que prestará o serviço diretamente ou por meio de concessionário, fazendo a cobrança desse serviço na forma da lei, diretamente de cada unidade autônoma do loteamento. 7. Criação e instalação de viveiros de mudas para arborização de áreas verdes, se isso se fizer necessário. 8. Instalação de sistemas de segurança e vigilância, eletrônicos ou físicos. 9. Instalação de guaritas e portarias. 10. Obrigatoriedade de realização de rede interna de esgotamento sanitário, independentemente de haver interligação com rede coletora externa ao loteamento. 11. Obrigatoriedade de ligação de todas as unidades em sistema de esgotamento sanitário, caso não haja interligação do loteamento com rede coletora externa, o ponto de interligação deverá ser projetado e construído até o limite da área externa mais próxima, indicada no projeto de aprovação do loteamento e, enquanto não ocorrer a interligação com a rede coletora externa ao loteamento, será obrigatório o uso de fossas sépticas, de acordo com normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT. 12. Obrigatoriedade de manutenção de campanha educativa visando ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, pelos proprietários das unidades autônomas do loteamento, independentemente dos demais encargos de manutenção. 13. Construção de obras de contenção de taludes e aterros destinados a evitar assoreamento de águas correntes ou dormentes, conforme normas e padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais. 14. Execução de obras destinadas ao escoamento de águas pluviais, inclusive galerias, guias, sarjetas e canaletas, conforme padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais. 15. Outros serviços que se fizerem necessários, devidamente justificados no projeto de aprovação do loteamento.
Parágrafo 1º. Deverão também constar do decreto de concessão e dos atos constitutivos da entidade representativa dos moradores a proibição de qualquer outro uso para as áreas públicas objeto da concessão, sem prévia e expressa autorização municipal. Parágrafo 2º. Deverão constar de todos os contratos, promessas, escrituras e demais instrumentos utilizados pelo loteador para a comercialização das unidades, a cláusula de adesão irrevogável dos adquirentes ao regime instituído por esta lei e ao regulamento previamente elaborado, com cópia recebida do loteador, e a obrigação de pagamento regular do IPTU, além dos demais encargos de manutenção do loteamento. Artigo 157. A formalização da concessão de uso dar-se-á nos seguintes termos: 1. A administração municipal aprovará o loteamento fechado a ser implantado e a concessão de uso, nos autos do processo administrativo próprio. 2. Será expedido, pelo prefeito municipal, o decreto de aprovação, que também desafetará as áreas objeto de concessão durante o prazo desta e formalizará a concessão. Artigo 158. A responsabilidade do loteador ou da entidade representativa dos moradores pelas despesas de manutenção das áreas objeto da concessão não exime os moradores da obrigação de pagamento do IPTU e dos demais tributos incidentes sobre os lotes e construções individuais. Artigo 159. Caberá ao Poder Público Municipal determinar, aprovar e fiscalizar as obras de manutenção dos bens públicos outorgados. Artigo 160. Na hipótese de descumprimento das obrigações de manutenção e conservação ou desvirtuamento da utilização dos bens públicos concedidos, pelo loteador ou entidade representativa dos proprietários, o Poder Público Municipal, em processo administrativo, revogará a concessão e assumirá a total responsabilidade pelos bens públicos, determinando ainda: 1. A perda da prerrogativa de fechamento do loteamento. 2. O pagamento de multa correspondente a 500 UPFIs aplicável a cada unidade imobiliária pertencente ao loteamento fechado. Parágrafo único. Na hipótese da administração municipal determinar a remoção de benfeitorias tais como fechamentos, portarias e outros, esses serviços serão de responsabilidade do loteador ou da entidade representativa dos proprietários, sob pena de ressarcimento de custos, caso não sejam executados no prazo fixado. Artigo 161. Na hipótese de revogação da concessão, os bens e espaços objeto da outorga, bem como eventuais benfeitorias e acessões neles implementados, tornam-se imediatamente afetados ao fim de uso comum, reintegrando o sistema viário do município, sem que caiba qualquer indenização ao loteador, aos moradores ou à entidade representativa desses, a qualquer título. Artigo 162. Em caso de dissolução da entidade concessionária e não havendo outra juridicamente capaz de sucedê-la, a concessão será extinta de pleno direito, devendo os bens serem restituídos ao Poder Público Municipal concedente, sem quaisquer ônus para este. Parágrafo único. Em caso de necessidade de obras para adequação de uso e funcionalidade para a restituição do bem ao município, bem como remoção de cercas, grades, portarias e desobstrução das vias cedidas, inexistindo a entidade representativa ou esta não arcando com os devidos custos, cada proprietário de unidade autônoma será solidariamente responsável pelo pagamento desses custos, na proporção a ser rateada entre todas as unidades autônomas, podendo o valor ser lançado na dívida ativa municipal e cobrado judicialmente, com todos os encargos e acessórios. Artigo 163. O fechamento de loteamento em desacordo com a presente lei implicará multa diária correspondente a 500 UPFIs, após o prazo de 15 dias, até a cessação da irregularidade, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais. Artigo 164. As diretrizes viárias municipais deverão ser objeto de novos estudos, contemplando a modalidade de parcelamento prevista nesta lei para a zona residencial 5 e seus reflexos no meio e na expansão urbana. Capítulo 2.
das edificações. Seção 1. Disposições básicas. Artigo 165. As normas aqui estabelecidas têm como objetivo fixar exigências mínimas de segurança, conforto e salubridade das edificações. Parágrafo único. Uma edificação, ou qualquer de suas dependências, poderá ser interditada quando não apresentar as condições mínimas de segurança aos seus usuários, aos seus vizinhos e aos transeuntes. Artigo 166. A execução de toda e qualquer obra de construção, de reforma, de ampliação ou de demolição será permitida no município somente após o seu licenciamento pela municipalidade, que será válido pelo prazo de 12 meses. Parágrafo único. As novas edificações, localizadas em lotes com áreas pertencentes à ESAP, identificadas no anexo 6, deverão ter pilotis no andar térreo, devendo ser este espaço destinado unicamente a uso não residencial. Artigo 167. Somente profissionais habilitados, conforme Lei nº 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, e devidamente cadastrados na municipalidade poderão se constituir responsáveis técnicos por qualquer projeto, obra, especificação ou parecer a ser submetido à municipalidade ou executado no território municipal. Parágrafo 1º. Somente poderão se cadastrar na municipalidade profissionais regularmente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Parágrafo 2º. O órgão competente municipal deverá manter atualizado o cadastro de habilitação profissional de pessoas físicas e jurídicas que têm atividade no município. Parágrafo único. O licenciamento de qualquer obra será solicitado à municipalidade por requerimento, acompanhado de cópia do projeto arquitetônico aprovado, devendo nele constar nome e assinatura do proprietário e do responsável técnico pela execução das obras. Artigo 168. Os autores do projeto e seus construtores assumirão inteira responsabilidade pelos seus trabalhos. Seção 2 da aprovação do projeto, licenciamento de obras e concessão do habite-se. Artigo 169. O projeto arquitetônico de qualquer obra será apresentado para aprovação na municipalidade atendendo às normas da ABINT e contendo, pelo menos, os seguintes elementos: 1. Planta do terreno na escala mínima de 1/500, com indicação de suas divisas, dimensões e código cadastral dos lotes ou partes dos lotes que o compõem, construções projetadas e ou já existentes, sua orientação magnética, sua localização e dimensões em relação aos logradouros públicos e à esquina mais próxima. 2. Planta cotada na escala 1/100 de cada pavimento, com a disposição, a destinação e as dimensões de cada compartimento, dos vãos e paredes. 3. Elevações externas com indicação superposta do grade da rua, na escala de 1/100. 4. Seções longitudinais e transversais da edificação e suas dependências, com as dimensões e com os respectivos perfis do terreno superpostos, na escala mínima de 1/100. 5. Planta da cobertura, escala 1/200. 6. Informações básicas fornecidas pela municipalidade relativas à implantação da edificação no terreno, em conformidade com os parâmetros de uso e ocupação do solo. Parágrafo único. Sempre que julgar conveniente, poderá a municipalidade exigir apresentação de especificações técnicas e cálculos relativos aos materiais a serem empregados, a elementos construtivos ou a instalações do projeto, em escala a ser determinada. Artigo 170. Para a aprovação do projeto, o interessado deverá apresentar, juntamente com seu requerimento, 1. Os desenhos dos projetos, acompanhados de 5 cópias de cada projeto. 2. O título de domínio pleno ou útil de posse, sob qualquer modalidade, do bem imóvel. 3. As certidões negativas de impostos municipais relativas ao imóvel. Artigo 171.
Aprovado o projeto, a municipalidade entregará as cópias aprovadas e fornecerá o respectivo alvará para a construção, tendo sua validade expressa nele. Parágrafo único. O alvará poderá ser prorrogado, por solicitação do proprietário, obtendo-se assim um novo alvará. Artigo 172. No alvará expedido pela municipalidade deverá constar: 1. Nomes do proprietário, do autor do projeto arquitetônico e do responsável técnico pela execução das obras. 2. Endereço e destinação de uso da edificação. 3. Código cadastral relativo ao imóvel. 4. Prazos para o início e o término da obra. 5. Servidões legais a serem observadas no local. Artigo 173. Para iniciar edificações em terreno onde ainda não se construiu, é indispensável que o interessado esteja munido das notas de alinhamento e nivelamento, fornecidas pela municipalidade. Artigo 174. A construção de edificações públicas de qualquer natureza está sujeita à aprovação de projeto arquitetônico e à concessão de licença por parte da municipalidade. Artigo 175. Equiparam-se as edificações públicas, para efeito desta lei, às construções pertencentes a autarquias e empresas concessionárias de serviço público. Artigo 176. Para efeito de fiscalização, o alvará e o projeto aprovado serão mantidos no local da obra. Artigo 177. Qualquer edificação poderá ser ocupada somente mediante o respectivo habite-se, expedido pela municipalidade, após haver verificado, em vistoria, a correta execução do projeto aprovado, as suas condições de uso e o cumprimento das demais exigências da legislação municipal. Artigo 178. As construções clandestinas, para as quais não tenha a municipalidade concedido licenciamento, poderão ter sua situação regularizada perante o município, mediante vistoria executada pela municipalidade, e desde que a edificação não contrarie dispositivos essenciais da legislação anterior a esta lei. Parágrafo 1º. A regularização será concedida, desde que o interessado dê entrada na documentação necessária, tendo sua aprovação pelas secretarias competentes. Parágrafo 2º. A municipalidade regulamentará o caput deste artigo, por meio de lei específica, dando a forma e o prazo para a regulamentação das construções clandestinas feitas anteriormente a esta lei. Seção 3. Da segurança das edificações. Artigo 179. Nenhuma edificação poderá ser construída sobre terrenos não edificáveis ou não parceláveis. Parágrafo único. Mesmo se aprovado pela municipalidade, o lote só poderá receber edificação compatível com o tipo de via em que está localizado, de acordo com o que dispõe esta lei, e demais normas dela decorrentes. Artigo 180. Enquanto durarem os serviços de construção, reforma ou demolição, é indispensável a adoção de medidas necessárias à proteção e segurança dos trabalhadores, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos logradouros. Artigo 181. Cabe ao responsável pela obra cumprir e fazer cumprir as normas oficiais relativas à segurança e higiene do trabalho, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT, da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT, e estabelecer a sua complementação, em caso de necessidade ou de interesses locais. Artigo 182. Enquanto durarem as obras, o profissional responsável pelo projeto e pela execução serão obrigados a manter, em local visível, as placas regulamentares, com tamanho e indicações exigidas de acordo com o artigo 16 da Lei nº 5.194/66 e pelo CREA, 4ª Região e pelo CAU-MG. Parágrafo único. As placas a que se refere o presente artigo são isentas de quaisquer taxas. Artigo 183.
Nas edificações ou demolições feitas no alinhamento será exigido tapume provisória de material resistente em toda a frente de trabalho, vedando, no máximo, metade da largura do passeio, salvo em casos especiais a juízo da municipalidade. Parágrafo único. A altura do tapume não poderá ser inferior a 2,50 metros, 2,5 metros, havendo, quando necessário, uma proteção inclinada com ângulo de 45 graus, atingindo até um ponto cuja proteção sobre o passeio diste do meio-fio, no máximo, a quarta parte da largura do passeio. Artigo 184. Do lado de fora dos tapumes não será permitida a ocupação de nenhuma parte de via pública, devendo o responsável pela execução das obras manter o espaço do passeio em perfeitas condições de trânsito para dois pedestres. Parágrafo único. Qualquer material colocado indevidamente na via pública será recolhido ao almoxarifado da municipalidade e só será restituído após o pagamento de taxas e multas regulamentares. Artigo 185. Durante a execução da estrutura de edifício com mais de 3 pavimentos deverá existir um andaime de proteção, tipo bandeja salva-vidas, construído por estrado horizontal de 1,20 metros, 1,20 centímetros, dotado de guarda-corpo de altura mínima de 1,00 metros, 1 metro. Parágrafo 1º. Os andaimes não poderão danificar árvores nem prejudicar os aparelhos de iluminação pública e o funcionamento de equipamentos e instalações de quaisquer outros serviços públicos. Parágrafo 2º. Retirados os andaimes e tapumes, o responsável pela obra deverá executar imediatamente limpeza completa e geral da via pública e os reparos dos estragos acaso verificados nos passeios e logradouros, sob pena das sanções cabíveis. Artigo 186. Aos proprietários e ocupantes de lotes lindeiros às vias pavimentadas é obrigatória a construção, a reconstrução e a conservação dos passeios. Artigo 187. Os proprietários e ocupantes de lotes não edificados e situados em vias pavimentadas são obrigados a manter esses lotes murados no alinhamento. Parágrafo único. Os muros exigidos deverão ter altura mínima de 1,80 metros, 1,80 metros, nas divisas laterais e de fundos, e máxima de 2,20 metros, 2,20 metros, no alinhamento da via pública. Artigo 188. As edificações construídas sobre linhas divisórias não podem ter beiradas que deitem águas no terreno do vizinho ou logradouro público, o que se evitará mediante captação por meio de calhas e condutores. Artigo 189. Em qualquer edificação, o terreno será preparado para permitir o escoamento das águas pluviais ou rede de esgoto dentro dos limites do lote. Parágrafo 1º. O escoamento das águas pluviais será executado por meio de canalização embutida no passeio e lançado em rede pluvial ou sarjeta. Parágrafo 2º. Quando isso não for possível pela declividade do lote, as águas pluviais serão escoadas através dos lotes inferiores, ficando as obras de canalização às expensas do interessado executadas nas faixas lindeiras às divisas. Artigo 190. Toda edificação onde se reúne grande número de pessoas deverá ter instalações preventivas e de combate a incêndios, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT. Seção 4. Dos elementos das edificações. Artigo 191. Nas habitações coletivas e edificações de uso coletivo, a largura mínima das escadas será de 1,20 metros, 1,20 metros. Parágrafo 1º. A largura mínima para o piso de um degrau deve ser 0,25 metros, 25 centímetros. Parágrafo 2º. Todas as escadas que se elevarem a mais de 1,00 metros, 1 metro, de altura deverão ser guarnecidas de guarda-corpo e corrimão, com altura de 0,90 centímetros, 90 centímetros.
Parágrafo 3º. Patamar intermediário, com o comprimento mínimo de 1,00 metros, 1 metro, será obrigatório todas as vezes que o número de degraus exceder 19. Artigo 192. Em todas as edificações com 3 ou mais pavimentos, a escada será obrigatoriamente construída de material incombustível, estendendo-se do pavimento térreo ao telhado ou terraço, não se permitindo escadas em caracol. Artigo 193. Nos edifícios acima de 4 pavimentos, contados a partir do nível da rua, exclusive subsolo, será obrigatória a instalação de, pelo menos, um elevador. Parágrafo 1º. Os elevadores não poderão constituir um meio exclusivo de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores dos edifícios, devendo existir, conjuntamente com estes, escadas ou rampas na forma estabelecida por esta lei. Parágrafo 2º. A instalação de elevadores obedecerá ao que dispõem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT, exigindo-se apresentação, à municipalidade, de seu cálculo de tráfego. Parágrafo 3º. O elevador ou elevadores de um prédio deverão, quando obrigatórios, servir a todos os pavimentos. Artigo 194. Todo hall ou saguão que dê acesso ao elevador deverá possibilitar a utilização da escada. Artigo 195. As rampas para uso coletivo não poderão ter largura inferior a 1,20 metros, 1,20 metros, e sua inclinação será, no máximo, igual a 12%. Parágrafo único. As declividades compatíveis com o tráfego especial, como macas, carros de alimentos etc., devem ser adequadas à natureza de sua atividade. Artigo 196. As garagens coletivas devem conter as seguintes especificações: 1. Pé direito de, no mínimo, 2,20 metros, 2 metros e 20 centímetros, medidos abaixo do vigamento, e sistema de ventilação permanente. 2. Vãos de entrada com largura mínima de 3,00 metros, 3 metros, e, quando comportarem mais de 50 veículos, deverão ter, pelo menos, 2 vãos de entrada. 3. Cada vaga de estacionamento deverá ter largura mínima de 2,40 metros, 2 metros e 40 centímetros, e comprimento mínimo de 5,00 metros, 5 metros. 4. O corredor de circulação dos veículos deverá ter largura mínima de 3,00 metros, 3 metros, 3,50 metros, 3 metros e 50 centímetros, ou 5,00 metros, 5 metros, quando as vagas de estacionamento formarem, em relação a este, ângulos de 30 graus, 45 graus, 45 graus, ou 90 graus, respectivamente. Artigo 197. Toda edificação deverá dispor de instalação sanitária, ligada à rede pública de esgotos, quando houver, ou a fossa séptica, com abastecimento de água pela rede pública, ou por outro meio permitido. Artigo 198. Toda edificação onde se reúna grande número de pessoas deverá ter instalações e aparelhos sanitários proporcionais ao número e tipo de usuários, obedecidas as normas previstas na Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT e Consolidação das Leis do Trabalho. CLT. Parágrafo único. Os compartimentos de instalações sanitárias não terão aberturas diretas para cozinhas ou para qualquer cômodo onde se desenvolvam processos de preparo e manipulação de produtos alimentícios e de medicamentos. Subseção 1. Das circulações verticais. Artigo 199. Circulação vertical tem a função de vencer os desníveis entre pavimentos consecutivos e ou em geral, possibilitando o livre acesso e circulação entre estes. Parágrafo único. A circulação vertical faz-se por meio de escadas, rampas e elevadores. 1. As dimensões dos pisos espelhos devem ser constantes em toda a escada, atendendo às seguintes condições: pisos P.
0,28 metros, p. 0,32 metros, espelhos, e 0,16 metros e 0,18 metros. 0,63 metros 2 e p. 0,65 metros 2. A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme ABINT NBR 9077. A largura mínima recomendável para escadas fixas em rotas acessíveis é de 1,20 m. 3. Os lances retos não poderão ultrapassar 10 degraus. Acima desse número deverão ter patamares com extensão não inferior a 1,50 m se não houver mudança de direção. Quando houver mudança de direção, respeitar a mesma largura da escada de modo a não haver redução de fluxo. 4. A rampa é parte inclinada de uma rota de saída, que se destina a unir dois níveis de pavimento. Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%. 5. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABINT, em especial a NBR 9050 e 9077. 6. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de excesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 7. As informações descritas no inciso anterior deverão ser cumpridas em atendimento ao Decreto Federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e às normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABINT. Artigo 200. Edificações multifamiliares, de uso coletivo ou institucional, em sua circulação vertical por escada estão restritas a, no máximo, 10 metros de altura. Acima desta medida, deverão ser atendidas por elevadores ou rampas. Seção 5. Dos compartimentos. Artigo 201. Para os efeitos desta lei, o destino dos compartimentos não será considerado apenas pela sua designação no projeto, mas também pela sua finalidade lógica, decorrente da disposição em planta. Artigo 202. Os compartimentos são classificados em 1. Compartimentos de permanência prolongada, são classificados como de permanência prolongada, os compartimentos de uso definido, habitáveis e destinados à atividade de trabalho, repouso e lazer e que exigem permanência confortável por tempo longo ou indeterminado, tais como indústria, lojas, escritórios, consultórios, dormitórios, salas de estar, de jantar, de visitas, de jogos, de costura, de estudos, cozinhas, copas e outros similares. 2. Compartimentos de utilização transitória, são classificados como de utilização transitória aqueles compartimentos de uso definido, ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis de permanência confortável por tempo determinado, tais como vestíbulos, corredores, passagens, halls ou saguões de entrada, caixas de escadas, banheiros, sanitários, dispensas, depósitos e outros similares. 3. Compartimentos de utilização especial, são compartimentos de utilização especial aqueles que, pela sua destinação específica, não se enquadram nos dois anteriores. Artigo 203. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ter, 1. Área mínima de 6,00 metros, 6 metros quadrados. 2. Forma tal que permita a inscrição de um círculo de 1,80 metros, 1,80 m, de diâmetro. Artigo 204. Os compartimentos de utilização transitória deverão ter, 1. Área mínima de 1,50 metros, 1,50 m². 2.
forma tal que permita a inscrição de círculo de 0,80 metros, 80 centímetros, de diâmetro. Artigo 205. Os compartimentos de utilização especial deverão ter suas características adequadas à sua função específica, garantindo condições de segurança e de habitabilidade, quando exigem a permanência do homem. Artigo 206. Somente será permitida a subdivisão de qualquer compartimento nos casos em que se mantiverem as condições de área mínima e de forma, aqui estabelecidas, nos compartimentos resultantes. Artigo 207. Os compartimentos das edificações destinadas às atividades humanas deverão ter iluminação e ventilação naturais, através de aberturas voltadas diretamente para espaço aberto exterior. Artigo 208. O total da superfície das aberturas destinadas a iluminar e ventilar um compartimento se relaciona com a área de seu piso e não poderá ser inferior a 1/6 da área do piso de compartimento de permanência prolongada. 1/8 da área do piso de compartimento de utilização transitória ou especial. Parágrafo único. Para efeito de ventilação dos compartimentos, as aberturas deverão ser dotadas de dispositivos que permitam a renovação do ar em pelo menos 50% da área exigida para a iluminação. Artigo 209. Os espaços externos capazes de iluminar e ventilar os compartimentos são áreas descobertas que devem atender a condições mínimas quanto à sua forma e dimensões, classificando-se como 1. Áreas abertas, 2. Áreas fechadas. Parágrafo 1º. As áreas abertas devem atender às seguintes características: 1. Apresentar como um de seus lados o alinhamento frontal do lote. 2. Permitir a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 1,50 metros, 1,50 centímetros, no caso de edificações de até 3 pavimentos. 3. Permitir a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00 metros, 2 metros, nas edificações acima de 3 pavimentos, até um máximo de 6 pavimentos, previsto nesta lei. Parágrafo 2º. As áreas fechadas devem atender às seguintes características: 1. Apresentar uma superfície medindo, no mínimo, 10 metros quadrados. 2. Permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,30 metros, 2 metros e 30 centímetros. Parágrafo 3º. Os compartimentos de permanência prolongada somente poderão ser iluminados e ventilados através de área aberta. Artigo 210. A altura do pé direito para uso residencial é de 2,70 metros e 3,20 metros e para uso comercial é de 2,70 metros e 5,0 metros. As aberturas para iluminação e ventilação e a altura mínima de impermeabilização de paredes em função dos compartimentos devem estar de acordo com o estabelecido pela ABINT. Seção 6. Das disposições especiais. Artigo 211. As edificações para o trabalho abrangem aquelas destinadas aos usos industrial, comercial, institucional e de serviços e que, além do que é regulamentado nesta lei, deverão atender às normas e exigências quanto à segurança, à higiene e ao conforto nos ambientes de trabalho, da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT e Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABINT. Artigo 212. As edificações para fins especiais abrangem aquelas destinadas às atividades escolares, aos serviços de saúde em geral, asilos, orfanatos, albergues, hotéis, cinemas, teatros, auditórios, garagens coletivas e construções especiais e, além do que é regulamentado nesta lei, deverão atender às normas e exigências quanto à segurança, higiene e conforto nos ambientes de trabalho, da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT e Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABINT. Artigo 213.
As edificações destinadas a hospitais e a serviços de saúde em geral deverão estar de acordo com as normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde estabelecidas pela Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975 e respectivos decretos e portarias, bem como as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 214. As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das exigências desta lei, deverão atender às normas e exigências da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, quanto à segurança, higiene e conforto nos ambientes de trabalho. Artigo 215. As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares deverão atender às seguintes disposições especiais e outras estabelecidas nesta lei. 1. As portas terão a mesma largura dos corredores, medindo no mínimo 1,50 metros, 1,50 centímetros, e as de saída da edificação medirão um total correspondente a 10 centímetros, por 10 lugares da capacidade de lotação, ou fração, e abrir-se-ão de dentro para fora. 2. Nos espaços de acomodação do público, as circulações principais terão largura mínima de 1,50 metros, 1,50 centímetros, e as secundárias de 1,00 metros, 1 metro. 3. As circulações de acesso e escoamento do público, externas ao ambiente de espetáculos, terão largura mínima de 3,00 metros, 3 metros, e acrescidas de 10 centímetros, para cada 20 lugares da capacidade de lotação, ou fração, excedente da lotação de 100 lugares. 4. As escadas terão largura mínima de 1,50 metros, 1,50 centímetros, e acrescidas de 10 centímetros, para cada 10 lugares, ou fração, excedente de lotação de 100 lugares. 5. As rampas destinadas a substituir escadas terão largura igual à exigida para elas, declividade menor ou igual a 10%, e seu piso será antiderrapante. Artigo 216. Será permitida a construção de marquise na testada das edificações construídas no alinhamento das vias, desde que obedeçam às seguintes condições: 1. Não exceder a metade da largura dos passeios. 2. Não apresentar qualquer elemento abaixo da cota de 3,00 metros, 3 metros. 3. Ser constituídas de material incombustível e resistente à ação do tempo. 4. Ter, na face superior, caimento em direção à fachada do edifício, junto à qual haverá calha provida de condutor para coletar e encaminhar as águas, sob o passeio, para a sarjeta da via. 5. Não prejudicar a arborização e a iluminação pública nem ocultar placas de sinalização. Artigo 217. Os elementos fixos colocados sob as marquises, tais como anúncios e placas, deverão permitir entre eles e o passeio uma altura mínima de 2,50 metros, 2,50 centímetros. Seção 7. Das penalidades. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 218. A infração ao disposto nesta lei implica a aplicação de penalidades ao agente que lhe der causa nos termos deste capítulo. Parágrafo único. O infrator de qualquer preceito desta lei deve ser previamente notificado, pessoalmente ou mediante via postal com aviso de recebimento, para regularizar a situação, no prazo máximo de 30 dias, salvo nos casos de prazo menor, fixados neste capítulo. Artigo 219. Em caso de reincidência, o valor da multa previsto nas seções seguintes será progressivamente aumentado, acrescentando-se ao último valor aplicado o valor básico respectivo. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se reincidência: 1.
o cometimento, pela mesma pessoa física ou jurídica, de nova infração da mesma natureza, em relação ao mesmo estabelecimento ou atividade. 2. A persistência no descumprimento da lei, apesar de já punido pela mesma infração. Parágrafo 2º. O pagamento da multa não implica regularização da situação nem obsta nova notificação em 30 dias, caso permaneça a irregularidade. Parágrafo 3º. A multa será automaticamente lançada a cada 30 dias até que o interessado solicite vistoria para comprovar a regularização da situação. Artigo 220. A aplicação das penalidades previstas neste capítulo não obsta à iniciativa da municipalidade em promover ação judicial necessária para a demolição da obra irregular, nos termos do Código de Processo Civil. Subseção 2. Das infrações a normas de uso e ocupação do solo. Artigo 221. O funcionamento de estabelecimento em desconformidade com os preceitos desta lei enseja notificação para o encerramento das atividades irregulares em 10 dias. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação referida no caput implica: 1. Pagamento de multa diária no valor equivalente a 25 unidade padrão fiscal municipal. UPFIMS, no caso de uso do grupo 1. 50 UPFIMS, no caso de uso do grupo 2. 100 UPFIMS, no caso de uso do grupo 3. 300 UPFIMS, no caso de empreendimentos de impacto. 2. Interdição do estabelecimento ou da atividade, após 5 dias de incidência da multa. Parágrafo 2º. O valor da multa diária referida no parágrafo anterior é acrescido do valor básico, 1. A cada 30 dias de incidência daquela, caso não tenha havido interdição. 2. A cada 5 dias, por descumprimento da interdição. Parágrafo 3º. No caso de atividades poluentes, é cumulativa com a aplicação da primeira multa a apreensão ou a interdição da fonte poluidora. Para as atividades em que haja perigo iminente, enquanto este persistir, o valor da multa diária é equivalente a 300 UPFIMS, podendo a interdição se dar de imediato, cumulativamente com a multa. Parágrafo 4º. Para os fins deste artigo, entende-se por perigo iminente a ocorrência de situações em que se coloque em risco a vida ou a segurança de pessoas, demonstrado no auto de infração respectivo. Subseção 3. Das infrações às diretrizes de adensamento. Artigo 222. O acréscimo irregular de área, em relação ao coeficiente de aproveitamento, K, sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de multa, calculada multiplicando-se o valor do metro quadrado do terreno pelo número de metros quadrados acrescidos e dividindo-se o produto por 10 vezes o índice do respectivo K. Parágrafo 1º. Se a área irregularmente acrescida se situar em cobertura, será o valor da multa aumentado em 50%. Parágrafo 2º. O valor do metro quadrado do terreno deve ser definido conforme a planta de valores imobiliários utilizada para o cálculo do ITB. Artigo 223. A construção de mais unidades que o permitido sujeita o proprietário da edificação a multa correspondente a 40% do valor de cada unidade acrescida, apurado conforme os critérios utilizados para cálculo do ITB. Artigo 224. A desobediência aos parâmetros mínimos referentes à taxa de ocupação sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de multa no valor equivalente a 100 UPFIMS por metro quadrado, ou fração, de área irregular. Artigo 225. A desobediência às limitações de número máximo de pavimentos sujeita o proprietário ao pagamento de multa no valor equivalente a 500 UPFIMS por metro quadrado, ou fração, da área superior ao permitido, calculado com base na limitação imposta. Artigo 226.
O desrespeito às medidas correspondentes à altura máxima na divisa sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de multa no valor equivalente a 500 UPF por metro cúbico, ou fração, do volume superior ao permitido, calculado com base na limitação imposta. Artigo 227. A invasão dos afastamentos mínimos estabelecidos nesta lei sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de multa no valor equivalente a 250 UPF por metro cúbico, ou fração, de volume invadido, calculado com base na limitação imposta. Artigo 228. A execução de área de estacionamento em desconformidade com o disposto nesta lei implica o pagamento de multa no valor equivalente a 1.000 UPF por vaga menos, no caso de número de vagas inferior ao exigido por esta lei. Subseção 4. Das infrações às normas de parcelamento do solo. Artigo 229. A realização de parcelamento sem aprovação do órgão competente da municipalidade enseja notificação do seu proprietário ou de qualquer de seus responsáveis para paralisar imediatamente as obras, ficando ainda obrigado a entrar com o processo de regularização do empreendimento nos 10 dias úteis seguintes. Parágrafo 1º. Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a 1. Pagamento de multa, no valor equivalente a 0,25 UPF por metro quadrado do parcelamento irregular. 2. Embargo da obra, caso esta continue após aplicação da multa, com apreensão das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras. 3. Multa diária no valor equivalente a 100 UPF, em caso de descumprimento do embargo. Parágrafo 2º. Caso o parcelamento esteja concluído e não seja cumprida a obrigação prevista no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a 1. Pagamento de multa no valor equivalente a 0,25 UPF por metro quadrado do parcelamento irregular. 2. Interdição do local. 3. Multa diária no valor equivalente a 100 UPF, em caso de descumprimento da interdição. Artigo 230. Decorrido o prazo de 180 dias, e não promovido o registro imobiliário em cartório, torna-se nulo o ato da aprovação. Parágrafo 1º. O proprietário poderá solicitar revalidação da aprovação do loteamento, até 30 dias, após decorrido o prazo descrito no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A municipalidade deverá exigir adequação do projeto conforme as novas normas urbanísticas aprovadas em lei, conforme a seguir. 1. Não ocorrendo nenhuma nova exigência urbanística, a municipalidade tem até 30 dias para se pronunciar. 2. Ocorrendo novas exigências urbanísticas, a municipalidade fornecerá ao interessado, no prazo de até 30 dias, as novas diretrizes para adequação do projeto. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, a municipalidade promoverá o embargo das obras ou promoverá a interdição do local. 1. Descumprida a decisão da municipalidade, incorrerá o infrator em multa diária de 100 UPF. Artigo 231. A não conclusão da urbanização no prazo de validade fixado para o alvará de urbanização sujeita o proprietário do parcelamento ao pagamento de multa no valor equivalente a 5.000 UPF por mês, ou fração, de atraso. Subseção 5. Das infrações às normas de edificações e demais infrações. Artigo 232. A construção de edificação sem aprovação do projeto arquitetônico ou sem o licenciamento e diretrizes fornecidas pela municipalidade sujeita o proprietário, cumulativamente, após notificação concedendo prazo de 10 dias úteis para iniciar o processo de aprovação, a 1. Multa no valor equivalente a uma UPF por metro quadrado, ou fração, de área edificada. 2. Embargo da obra ou interdição da edificação, até que seja regularizada. Parágrafo único.
A aplicação das penalidades previstas no caput não elide a aplicação das penalidades por desrespeito aos parâmetros urbanísticos previstos nesta lei. Subseção 6. Disposições finais sobre as infrações. Artigo 233. Pelo descumprimento de outros preceitos desta lei não especificados anteriormente, o infrator deve ser punido com multa no valor equivalente a 100 UPFs. Artigo 234. Os licenciamentos concedidos na vigência das leis anteriores para parcelamento e edificação, cujas obras não tenham se iniciado até a data de promulgação desta lei, far-se-ão sua regulamentação por lei específica que os norteará. Artigo 235. As normas aqui estabelecidas não isentam da elaboração das legislações complementares a esta lei, especialmente aquelas relativas a meio ambiente, parcelamento, zoneamento, edificações e classificação viária. Capítulo 3. Dos atos e regulamentação para implementação. Artigo 236. A fim de garantir a implementação deste plano diretor, nas condições e observando o que ele dispõe, num prazo mínimo de 180 dias, ou inferior quando citado explicitamente, o Executivo Municipal fica encarregado de 1. Elaborar toda a sua regulamentação de acordo com o indicado neste plano diretor. 2. Estabelecer regulamentação específica criando um serviço municipal permanente de regulação e fiscalização da prestação de serviços públicos delegados, concedidos nos termos da legislação vigente e contratados juntos a terceiros. 3. Uniformizar e racionalizar todos os conselhos municipais a fim de lhes dar uma estrutura e dinâmica correspondentes dos papéis que desempenham, no contexto deste plano diretor. 4. Desenvolver uma reestruturação de toda a organização do Executivo Municipal para adequá-la ao disposto neste plano diretor e habilitá-la para sua aplicação e para a sua execução na sua totalidade. 5. Definir as constituições organizacionais das diversas entidades da administração direta e indireta, podendo para isso adotar formas associativas com outras instituições públicas, privadas e não governamentais que lhes pareçam mais adequadas em função da natureza de sua atividade e dos resultados a que se destinam, em benefício da comunidade. 6. Delegar, mediante acordos contratuais, a execução de algumas prestações de serviços públicos a entidades especializadas de reconhecida competência ou entidades sem fins lucrativos cujo objeto e finalidade estatutários correspondam em propósito à natureza da prestação de serviço ou para isso venham a ser constituídas, cuja qualificação técnica e econômico-financeira se comprove ser suficiente ou se lhes atribua em caso de criação. Para o exercício delegado da prestação de serviço também, que aceite se submeter integralmente à regulamentação municipal, respeitada a legislação vigente. 7. Estabelecer um programa intensivo de parcerias que contribuam e resultem no desenvolvimento do município. Parágrafo único. Cabe à Câmara dos Vereadores, no mesmo prazo, proceder às adequações e ajustes na sua organização e estrutura operacional, que lhe permita, no exercício de suas atribuições, contribuir para a implementação deste plano diretor. Artigo 237. Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, à luz da legislação federal e estadual existente das avaliações prospectivas das realidades atuais, concitados a preparar, no mesmo período, uma revisão e consolidação das políticas tributárias, fiscal e compensatória e, em seguida, da legislação e processo municipais que disciplinam a matéria, no sentido de estabelecer a participação adequada dessas políticas para a promoção do desenvolvimento sustentável do município. Título 13. Das disposições finais. Artigo 238. A implantação dos instrumentos e das diretrizes previstas nesta lei deve ser objeto da atenção prioritária do poder público quando da elaboração das diretrizes orçamentárias. Artigo 239.
Esta lei deverá ser atualizada ou revista regularmente, a cada 10 anos, ou sempre que um fato superveniente o justificar. Artigo 240. A observância de todas as disposições apresentadas neste plano diretor deve constar, especificamente, nos contratos de prestação de serviços, concessões e delegações da municipalidade. Artigo 241. Fazem parte integrante desta lei os seguintes anexos, parágrafo único. Os mapas anexos da presente lei poderão ser encontrados separadamente em formato PDF tamanho A1 para visão detalhada. Também está disponível um documento, à parte, com o memorial descritivo das zonas apresentadas nos mapas do anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e anexo 6, cujo acesso poderá ser solicitado para a Prefeitura Municipal. Artigo 242. Esta lei entra em vigor 30 dias após sua publicação. Artigo 243. Ficam revogadas as disposições em contrário. São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 de setembro de 2023. Raimundo Nonato de Barcelos, Prefeito Municipal. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!